Eu, Gerson Almeida Cardoso, curso CAAC CDM 2022. O Decreto 4136, de 20 de fevereiro de 2002, atua nas sanções aplicáveis às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000. As infrações relativas à descarga de óleo, misturas oleosas e lixo por navios e plataforma, cabe à autoridade marítima atuar e multar, com multa diária, multa de retenção do navio, até que a situação seja regularizada, multa e suspensão imediata das atividades da empresa e podendo chegar de 7 mil a 50 milhões. Ou seja, se a empresa, o navio, não seguir os parâmetros, que é de 15 partes por milhão de descarte, ela vai ser multada e podendo até perder seus direitos de atuação. E de preferência... Bom dia, rapaziada, tudo bem? Eu me chamo Elton Barbosa Bezerra, eu sou do curso CAAC CDM do ano de 2022 e vim aqui falar um pouco sobre o decreto 4136, sobre o seu desenvolvimento. Mas antes de tudo, queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é o decreto 4136? Mas antes de saber o que é o decreto 4136, eu vou te contar um breve resumo, que lá em 1954, lá no Reino Unido, teve uma convenção falando sobre o Oil Pollution Convention, o Oil POL, que visou primeiramente a poluição resultante de operações rotineiras dos navios tanques, que era a principal causa da poluição por navios no mar. Então, na Conferência Internacional, a IMO, em 1973, a Convenção, a MARPOL, foi adotada e projetada para poder minimizar a poluição dos mares. Mas a convenção mesmo, ela foi assinada em 17 de fevereiro de 1973 e modificada pelo protocolo no ano de 1978, Eu sou de 79, quase lá, hein? E agora sim, queria falar um pouco, do decreto 4136, só esse breve resumo. Mas o que é esse decreto? Mas o que é o decreto 4136? Mas o que esse decreto ele fala? Esse decreto dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis, sobre as infrações, as regras de prevenções e o controle da fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas e perigosas em água sob jurisdição nacional, prevista em lei no número 9.966, do dia 28 de abril de 2000. E outras providências como a resolução da CONAMA, número 269/00, que ele diz? Que regulamenta o uso de dispensantes químicos e derramantes de óleo no mar, sobre a CONAMA também de 398/08, que dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de emergência individual para incidentes da poluição por óleo em água sob jurisdição nacional, organizados em portos organizados, em instalações portuárias, terminais, dutos sondas, plataformas e estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares. E é isso, galera. Eu espero que vocês gostem desse breve resumo, E fica um grande abraço aqui do Elton. Fique com Deus. Até mais, até a próxima, hein? Valeu. Sou o Geisivando Marcelino de Freitas, turma CAAC CDM. Estarei citando alguns dos parágrafos do decreto 4136.
Tanque de resíduos. Qualquer tanque destinado especificamente a depósitos provisórios dos líquidos de drenagem e lavagem de tanques e outras misturas e resíduos. Alijamento. Todo despejo deliberado de resíduos e outras substâncias efetuada por embarcações, plataformas, aeronaves e outras instalações, inclusive seu fundamento internacional em águas sob jurisdição nacional. Plano de emergência. Conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades setoriais, as ações a serem desencadeadas imediatamente após o incidente, bem como define os recursos humanos, materiais e equipamento adequado à prevenção, controle e combate à poluição das águas. Plano de emergência. Conjunto de procedimentos e ações que visam a integração dos diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, combate e controle da poluição das águas. Órgão ambiental competente. Órgão de proteção e controle ambiental do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, responsável pelo licenciamento ambiental das atividades de um porto organizado, instalações portuárias e plataformas, e de suas correspondentes instalações de apoio, bem como pela fiscalização dessas unidades quanto às exigências previstas no referido licenciamento, no âmbito de suas competências. Olá, sou o aluno Johnny Pureza, da turma CAAC-CDM. O artigo 3º, para os efeitos deste decreto, são consideradas águas sob jurisdição nacional. 1. Águas interiores. A. As compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir de onde se mede o mar territorial. B. As dos portos. C. As das baías. D. As dos rios e de suas desembocaduras. E. As dos lagos, das lagoas e dos canais. F. As dos arquipélagos. G. As águas entre os baixos e a descoberto e a costa. 2. Águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional que não sejam interiores a saber. A. As águas abrangidas por uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de base reta e da linha de baixa mar, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil, mar territorial. B. As águas abrangidas por uma faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir o mar territorial, que constitui a Zona Econômica Exclusiva, ZE. E C. As águas sobrejacentes à plataforma continental, quando esta ultrapassar os limites de ZE. Olá, eu sou o aluno Quevedo, da turma CAAC-CDM, grupo 5. Eu vim falar um pouco da conclusão nossa do trabalho, e nela a gente fala sobre a norma 4.136, onde resumidamente foram infrações, com medidas de ação e omissão. Lançamos no trabalho os parágrafos correspondentes da mesma, os valores das multas aplicadas como exemplo, aplicações de penas, e outras sanções administrativas. Foram anexos ambientais, prevenções e várias atividades que envolvam ao meio ambiente para melhorar e recuperar a qualidade ambiental por órgãos, como a PNMA e a SISNAMA.
Olá, meu nome é Thiago, faço parte do grupo 5 da turma CAAC CDM e vou falar um pouco aqui do que a gente observou durante a pesquisa do Decreto 4136. É um decreto que atua diretamente nas sanções aplicáveis às infrações, às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei 9.966. A situação em que ocorrer o lançamento enquadra-se nos casos permitidos pela Marpol, ou seja, a Marpol ela criou regras, né? Então todo navio, a plataforma, as embarcações elas têm um local específico e uma quantidade também específica para fazer o descarte desse material, né? Seja lixo, óleo, mistura oleosa, enfim. A Marpol é a principal convenção internacional já criada dedicada à prevenção da poluição no meio marinho, por navios considerando o cenário de rotina ou acidentais. O navio ou plataforma que não se encontrar dentro dos limites da área ecologicamente sensível, conforme representado nas cartas náuticas nacionais. Então, como eu falei anteriormente, né, tem certos locais que pode fazer esse descarte. Sendo que essa área que é ecologicamente sensível, em hipótese alguma pode ser feito qualquer tipo de descarte, né? Então isso foi feito um mapeamento pela Marpol junto com outros órgãos, né? E isso tudo está mapeado, como foi dito aqui, nas cartas náuticas, né? Então, no caso específico das plataformas, os procedimentos para descarga devem ser observados no processo de licenciamento ambiental. Cabe ao órgão ambiental competente atuar e multar as plataformas e suas instalações de apoio quando a descarga decorrente de descumprimento de exigência prevista no licenciamento ambiental. Cabe à autoridade marítima autuar e multar os navios, as plataformas e suas instalações de apoio nas situações não previstas no parágrafo. Concluímos que no decreto 4136 nós temos os que já foram criados, né, citados anteriormente, e nessa parte temos o Ministério do Meio Ambiente, que foi criado em novembro de 92, com o intuito de promover e adotar os princípios, né, e estratégias para proteger e recuperar o meio ambiente. Neles estão inseridos o IBAMA e o ICMBio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ele fiscaliza e aplica penalidades administrativas ou compensatórias. Para alguns exemplos, nós temos o caso em que o IBAMA, em março de 2019, ele multou a própria Petrobras, né, a indústria brasileira, em 8,190 milhões de reais, em razão de um vazamento de óleo durante uma transferência, onde 260 mil litros de óleo foram derramados entre a P-58 e o navio São Sebastião. Também temos o caso em que o IBAMA ele também multou em 60 mil reais a empresa Atlantic Oil pelo vazamento de 100 litros de óleo em uma operação no navio Ember Champion. E mesmo com isso tudo, vimos que não é o fim, né, desses incidentes e acidentes que ocorrem por aí, principalmente porque os meios, os órgãos fiscalizadores, eles não são suficientes, e aí os operadores, né, de produtores de óleo, enfim, eles acabam se sentindo confortáveis e seguros, pois eles sabem que podem não ser pegos, e a fiscalização ela acaba falhando, né, sendo falha nisso aí, apesar de todo esse valor que já foi aplicado em multas. Eu sou o Sábio, os CAAC CDM, vamos falar um pouquinho sobre o decreto 4.136. Esse decreto veio tratar de homologar de maneira nacional a Convenção de Poluição Internacional. Bom, isso se dá pelo motivo que o Brasil é um país filiado à ONU. Então, ele tem que aderir às metas impostas pela Organização Internacional ONU, por ser um país filiado. Bom,
Esse decreto ele vai precisar da Lei 9.966 para ele conseguir ser implantado. É um decreto da Marpol 7378. E aí ele coloca as penas, que são penas de multa diária, pena de multa e retenção de navio em situação irregular, pena de multa e suspensão imediata da atividade da empresa transportadora em situação irregular. Então ele coloca quem responde, né, por essas medidas. E essa Marpol é uma lei internacional. E para que se cumpra essa lei internacional, aqui no nosso país, que tem soberania, né, foi implantado a Política Nacional de Meio Ambiente, né, o PNNA. E foi também feito o SISNAMO, Sistema Nacional de Meio Ambiente, e foi feito o MMA, Ministério do Meio Ambiente, e IBAMA e ICMBio, que na realidade é quem fiscaliza e aplica as penalidades. Um exemplo dessa questão de fiscalização e penalidade foi uma autuação que o IBAMA fez no dia 1/3/2019. Ele aplicou um auto de infração no valor de 8,19 milhões a Petrobras em razão do vazamento de 260 mil litros de óleo durante a transferência da plataforma P-85 para um navio em São Sebastião. Para um navio São Sebastião, aliás, cerca de 85 quilômetros da costa do Espírito Santo, no dia 23/2/2019. E um outro auto de infração que o IBAMA fez foi a multa de 60 mil à empresa Atlântica Óleo pelo vazamento de aproximadamente 100 litros de óleo durante a operação do navio Amber Champion. O auto de infração foi no dia 13/9. E por esses números a gente consegue observar que o tamanho da catástrofe, né, do problema gerado, ele onera bem o custo. Mas mesmo com fiscalização e com essas penas, a gente ainda consegue observar que ainda existe bastante casos ocorrendo, né? E é isso. Valeu.